Hoje eu queria começar falando que todo ser humano vive cativo a uma imagem daquilo que considera a vida feliz ou o reino perfeito. Se eu visualizo o reino perfeito como aquele em que eu tenho muito dinheiro ou poder, viverei para alcançar dinheiro e poder. Se visualizo o reino como um reino de paz e saúde próspera, viverei em busca disso. Todo ser humano vive cativo à imagem daquilo que considera o reino perfeito. Nossa vida é marcada menos por uma posição e mais por uma caminhada, por um trajeto. Isso porque, para nós principalmente, que somos do reino de Deus, o reino do Filho já iniciou, mas ele não está consumado ainda. Portanto, ser cidadão do reino é um processo que aguarda consumação. E essa é uma realidade tanto para novo ou velho na fé, para todos os salvos. A realidade é que vivemos um processo, e isso faz total diferença em nossa vida. Então, ao visualizarmos e amarmos o reino consumado, nós visualizaremos, amaremos e viveremos a realidade do processo até a consumação desse reino. Paulo faz questão de enfatizar e mostrar que nesse processo há certas particularidades que precisamos entender e assim vivemos de modo digno desta realidade. E aí ele nos dá o versículo 3 a 11. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia. Filipenses 1, 3 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu estava refletindo um pouco nesse começo de Paulo e o seu costume nas cartas. Essa igreja tinha problemas a serem resolvidos? Sim, né? Paulo precisava exortar esta igreja? Também. Mas Paulo não começa exortando, mas ele começa agradecendo a Deus. Isso deve nos mostrar algo, principalmente quando a gente precisa fazer alguma exortação. Antes de exortar, pratique a gratidão por tudo aquilo que o irmão está fazendo no processo de Deus. Sim, às vezes parece difícil. Às vezes nós queremos apontar logo o dedo, julgar nosso irmão, ou exortar logo porque nós temos uma palavra do Senhor para aquela pessoa por meio das Escrituras. Mas temos que lembrar que aquela pessoa está fazendo parte de um processo. Ela está numa caminhada. E precisamos agradecer a Deus pela vida daquela pessoa, pelo que ela caminhou até aqui, pelo que ela já fez pelo reino, pela cooperação que ela já tem produzido. E isso muda muito a nossa perspectiva. Quando oramos a Deus agradecendo, nós mudamos principalmente nós mesmos. A maneira como veremos tal pessoa, ou tal comunidade, como Paulo está fazendo. Então ele nos dá aqui, no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo nos dá o conteúdo, a forma e um detalhe da sua gratidão a Deus. O conteúdo é tudo que ele recorda dos filipenses.
a forma sempre alegre, por meio de súplicas e orações. E o detalhamento é que ele fala sobre a cooperação no Evangelho daqueles irmãos, desde o primeiro dia até aquele momento. Meus irmãos, nós temos aqui um Paulo emocionado. Essa emoção nós percebemos olhando o discurso dele, a maneira como ele escreveu. Quando nos emocionamos, temos tendência a falar de forma enfática, principalmente se for uma emoção de paixão, ou uma emoção que é aquela que nós dizemos mais forte, de paixão ou de ódio. Como por exemplo, Paulo está falando aqui: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aí ele vai falar: estou plenamente certo. Aí no versículo 7, aliás é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. No versículo 7 ainda no final, pois todos sois participantes da graça comigo. No versículo 8, Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós. E ele vai sendo muito enfático aqui. Todos, tudo, sempre. Isso é uma maneira da gente mostrar emoção. Paulo está se doando em palavras. É como Paulo virando para aqueles irmãos e falando: percebam o meu coração, percebam a minha emoção e o quanto estou conectado com vocês. Mas não percebam simplesmente a emoção em si, mas tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, tudo aquilo que eu quero falar, porque não procede de um coração apático, não procede de um coração frio, mas de alguém que ama essa igreja e deseja o melhor para ela. Deve ter sido um baque esse começo da carta para o povo lá. Eu fico imaginando aqui Epafrodito chegando com a carta e chamando todos para se reunirem e lerem juntos a carta. Provavelmente esperavam Paulo cansado, talvez, triste, ou até mesmo desanimado por tanto tempo preso. E também porque Paulo tinha recebido alguns problemas que a igreja estava passando e precisava exortar aquela igreja. Paulo, então, ele chacoalha aqui a perspectiva da igreja. Ele mexe com a perspectiva, mostrando que ele sempre está alegre. Paulo sempre está alegre. E ele já estava há 1 ano preso, mais ou menos. Paulo antecipa, por meio do seu sentimento, então aqui, a alegria recorrente, a alegria constante de quem está no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho avança. Então ele vai falar, no versículo 5, o detalhamento: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esse detalhe sobre a recordação daqueles irmãos nos mostra a conexão agora da igreja com o próprio Paulo. Interessante que essa palavra cooperação é a mesma palavra de comunhão, koinonia aqui. Então, aos Romanos, por exemplo, lá a carta aos Romanos, Paulo fala de uma cooperação na fé, Paulo fala de uma cooperação no Evangelho, mas ele fala de modo geral para aquela comunidade. Aqui em Filipenses não. A cooperação é singular. É uma comunhão com o próprio ministério de Paulo. É como se Paulo estivesse falando assim: vocês estão cooperando com o Evangelho, cooperando comigo. Não era qualquer cooperação, meus irmãos. E Paulo sabia disso. Ele sabia que não era uma cooperação qualquer. Tanto que lá em 2 Coríntios 8, dos versículos 1 a 5, ele vai falar o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Essa igreja desejava fazer parte da missão de Deus.
do processo de Deus? Será que nós desejamos a missão de Deus como eles? O desejo por missões, o grande desejo por missões, vai redundar em cooperação generosa na obra. Se nós amamos missões, nós cooperamos com missões de forma além das nossas posses. Paulo mostra isso por meio dessa igreja aos Coríntios. Então Paulo continua: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo aqui, ele vai tirar um pouco o zoom, o foco dos próprios filipenses, e ele vai aumentar o foco naquele que é o doador de toda boa obra no Evangelho, Jesus Cristo. Ele vai fazer esse zoom para mostrar que ele não tem nenhuma dúvida. Paulo não tem nenhuma sombra de dúvida, porque sua certeza não é baseada em especulação, mas em uma pessoa. A certeza de Paulo é baseada em uma pessoa, Jesus Cristo, que é aquele que começou boa obra em vós e há de completá-la. Essa fala de Paulo, então, vai enfatizar para nós algumas verdades. Primeiramente, embora tenhamos responsabilidade na obra, esta obra tem um dono, Deus. Não somos nós. Nós fazemos parte, mas Deus é o Senhor da obra. E já que Ele se compromete em completar essa obra, nossa segurança não está em nós, mas no comprometimento dEle. Cristo está obstinado em completar essa obra e nada vai o impedir de completar. Nada. Nenhum obstáculo. Cristo vai completar essa obra. A segunda verdade que eu quero trazer para nós é: a nossa convicção é parecida com a de Paulo? Será que estamos plenamente certos de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus? Às vezes queremos desistir da obra. Queremos desistir porque falhamos, ficamos desanimados do Evangelho, nos cobrando. Eu não consigo, eu sou muito falho, eu não tenho força para permanecer. Meu irmão, o que eu tenho para falar para você é: calma, respira, olha para esse texto. O processo do avanço no Evangelho não é fundamentado em nossa força, mas na força daquele que é todo-poderoso. Deus sabe da nossa fraqueza e mesmo assim Ele escolhe nos usar. Deus sabe que somos limitados e mesmo assim vai fazer de nós instrumentos. E se Ele quer nos fazer instrumentos, é porque seu plano está fundamentado no próprio caráter dEle, na própria vontade dEle, e não nos instrumentos, mas na soberania de Deus. E nos traz para a última verdade que quero enfatizar nesse verso. O Evangelho é o processo de caminharmos, realizando boas obras, que o próprio Deus preparou para que andássemos nela. Não é isso que Efésios 2:10 diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos salvos para vivermos essas boas obras que Deus começou em nós, mediante Cristo. Amém? Paulo, então, ele agradecia a Deus pela comunhão daquela igreja com seu ministério, com o Evangelho, reconhecendo a priori que tanto querer quanto realizar pertencem a Deus. Então, nos versículos 7 e 8, diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus.
quando a gente lê o versículo 7, eu pelo menos quando li o versículo 7, um monte de vírgulas aqui, eu pensei, calma aí, eu vou ter que reler aqui um bocado de vezes para poder entender isso aqui, a ordem. É como se Paulo, então, nas vírgulas, quisesse falar o seguinte, vamos colocar em ordem aqui, porque a tradução que eu li, que é a ARA atualizada, ela coloca numa ordem que às vezes pode dificultar um pouco o nosso entendimento. Então ela vai falar assim, é como se a gente falasse assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois todos sois participantes da graça comigo, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. E assim, com isso, e por causa disso, vos trago no meu coração. Então Paulo demonstra na prática que sua certeza na obra de Jesus Cristo não é sem fundamento, não é em vão, porque os irmãos filipenses eram provas vivas que Deus está completando, dando prosseguimento, sustentando o processo do avanço do Evangelho. Paulo está dizendo para eles: tenho certeza em Jesus Cristo, porque Ele me dá provas por meio de vocês que estiveram e estão comigo em toda a minha situação de prisão e de defesa do Evangelho. Então Paulo mostra que na medida de que fazemos a obra, nós participamos da graça de Deus. E isso é incrível, meus irmãos. À medida que fazemos a obra, participamos da graça de Deus. É isso mesmo. Quando ajudamos um missionário, quando visitamos e encorajamos, quando evangelizamos, Deus nos faz meio de graça para os outros. Quer ser um instrumento da graça do Senhor? Quer? Participe da obra desse Senhor. Seja ativo. Sirva na obra desse Senhor. Coopere com a obra desse Senhor. Paulo está nos chamando a percebermos então o seu coração com tudo isso. Isso é o meu coração mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio às prisões. Sou grato, estou alegre, minha segurança em Cristo permanece inabalável. Meu sentimento por vocês e por Deus continua na direção correta. E eu estou com saudade de vocês, da nossa comunhão. Mas obrigado por tudo que Deus fez e faz em mim e pelo Evangelho através de vocês, filipenses. Paulo agradece de uma forma então muito singular aqui, muito única. Com isso ele vai para a última parte, sua oração final, um desejo que estava com Paulo: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo ora por um amor que gera discernimento. O verdadeiro amor não é cego. Não existe isso. O verdadeiro amor discerne entre o que é excelente e o que não é. Nosso amor precisa ser desse tipo pelo qual Paulo orou. Amor e conhecimento andam lado a lado. Como amaremos se não conhecermos? Mas também como conheceremos de uma forma que gera discernimento, que gera percepção, se não amarmos? Há um ciclo aqui que não pode desaparecer nessa caminhada, nesse processo nosso. O crescimento do amor no conhecimento, para nos fazer perceber o que é aprovado para Deus e assim vivemos isso. Isso não pode desaparecer na nossa caminhada. O amor lado a lado com o conhecimento que gera discernimento para aprovarmos aquilo que é excelente, para aprovarmos aquilo que é de Deus e assim continuarmos na jornada. Toda essa oração pelo crescimento do amor tem um propósito, e Paulo fala aí que é aprovar as coisas excelentes, ser sincero e inculpável para o dia de Cristo. Então, ao vivermos esse avanço no processo de Deus, com nosso amor crescendo em conhecimento e discernimento, quando chegarmos neste tão esperado dia,
que é o dia de Cristo, estaremos preenchidos do fruto da justiça por Cristo, para a glória de Deus. Paulo aqui, logicamente inspirado pelo Santo Espírito, ele termina então essa ação de graça com a chave mais importante para o entendimento da carta. E eu quero que vocês gravem isso. Pela fé, na salvação, nós somos unidos a Cristo. E com isso, nós nos tornamos participantes da justiça de Cristo. Nós somos participantes da justiça de Cristo, porque estamos unidos a Cristo na salvação. Portanto, como participantes da justiça de Jesus Cristo, enquanto avançamos no processo de Deus, enquanto avançamos no Evangelho, seremos preenchidos por Cristo com o fruto dessa justiça em nós, porque estaremos vivendo de modo digno deste processo, de modo digno do Evangelho. A justiça de quem? De Cristo em nós. Nós fazemos parte da justiça de Cristo. Não é nossa justiça. É de Jesus Cristo. Tanto que no capítulo 3, ele vai falar assim, não pela minha própria justiça, mas mediante a justiça de Cristo. Quando chega lá, a gente vai ver isso. Então, Paulo está querendo mostrar que esse processo, Deus começou em Cristo e vai completar em Cristo. Nesse processo de completação, seremos preenchidos pelo fruto da justiça de Cristo, a qual nos tornamos participantes. E quando chegarmos lá no dia de Cristo, estaremos completos para vivermos infinitamente com Jesus e com Deus. E eu desejo muito que essa também seja uma oração para nós. Que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios, preenchidos do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E eu quero terminar essa exposição com algumas conclusões, aplicação e implicação para nós. Primeira, todos nós vivemos então um processo. E enxergar dessa forma ajuda a termos paciência com os nossos erros e com os erros dos irmãos. Às vezes nós somos rápidos, estamos aptos para apontar o nosso processo. Não, se eu erro e alguém vem falar comigo, não, é que eu estou num processo, eu estou numa caminhada. Mas a gente não quer fazer isso quando o nosso irmão erra. Reconhecer que ele também está num processo, numa caminhada. Eu não estou aqui retirando o julgamento ou a exortação. Nós devemos fazer, à luz das Escrituras, julgar com a perspectiva correta, exortar também. Mas eu estou falando que aprenderemos a ter paciência para resolver os conflitos, se lembrarmos, eu estou num processo rumo à perfeição. Meu irmão está no processo rumo à perfeição. Se o nosso irmão erra, então, vamos lá, vamos juntos, me dê aqui sua mão. Estamos nessa juntos, nesse processo de avanço, nesse processo de prosseguirmos no Evangelho como igreja do Senhor. O que a gente pode fazer então para juntos continuarmos a avançar? O que a gente pode fazer para juntos continuarmos a crescer? Paulo nos diz: amor, discernimento, paciência. Ame no conhecimento de Jesus Cristo para ter paciência e perceber, discernir que todos nós vivemos um processo. A segunda conclusão, que estudando essa carta, vou confessar para os irmãos que eu estou praticamente todos os dias de joelhos dobrados e coração entregue. Porque cada vez que eu estudo mais essa carta, eu percebo a graça e misericórdia de Deus por nos fazer participantes de sua obra.
quem sou eu, Senhor, para ser graça de Deus na tua obra? Quem sou eu para ser meio de graça divina na vida de outro irmão? Mas ao mesmo tempo que eu penso assim, eu falo: Senhor, continue a me usar. Eis-me aqui, me faça cada vez mais instrumento na tua obra. Essa deve ser a nossa oração. Reconhecermos nossa falha, reconhecermos que nós fomos regenerados por Jesus Cristo e agora nós queremos continuar servindo e sendo usado por Deus. A última conclusão é que Cristo morreu para que participássemos de sua justiça e vivêssemos o processo de Deus. Não de qualquer forma. É aí que está a questão. A morte de Cristo na cruz não foi para vivermos de qualquer forma esse processo, mas foi para vivermos cooperando com o avanço do Evangelho e sendo preenchidos pelo fruto da justiça, que no dia de Cristo alcançaremos a perfeição. E aí nós podemos usufruir eternamente de Cristo Jesus. Isso não é perfeito? Tem coisa melhor? Até Deus completar esta obra que Ele começou em nós, precisamos enxergar, amar e viver esse processo de Deus no avanço do Evangelho. Até o dia de Cristo, vou repetir para gravar, até o dia de Cristo, até Deus completar esta obra que Ele começou em nós, precisamos enxergar, amar e viver o processo de Deus do avanço do Evangelho. Amém?